Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 25. Juízes, capítulo 6, verso 25. Juízes, capítulo 6, versículo de número 25. Amém? Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece um holocausto com a lenha que cortastes do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os seus homens naquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Amém? Fecha os teus olhos em o nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta hora e bendizer o teu nome, porque tu és Deus sobre nossas vidas, e tu és Deus poderoso, Deus de guerra. Quando olhamos, ó Deus querido, aquilo que Davi narra, Pai, na sua batalha com Golias, diz: do Senhor é a guerra, é porque tu és Deus de poder, ó Pai, um Deus invencível nas batalhas. Seja, meu Deus querido, com poderes humanos, com potestades e principados, tu és Senhor sobre todas as coisas, sobre doenças, sobre problemas, sobre tudo tu és Senhor, ó Pai, por isso nós te adoramos. Pai querido, queremos que verdadeiramente haja um altar em nossas vidas, meu Deus querido, consagrado ao Senhor, que a nossa vida venha a ser este altar, porque através da consagração do altar, ó Pai, que a nossa vida é que nós vamos extrair vitórias e mudanças para tudo aquilo, meu Deus, que desejamos, e para tudo, ó Pai, que esperamos do Senhor. Para que haja fogo no altar, é necessário que ele esteja limpo, e que então, meu Deus, que a tua palavra, que é o que purifica, que limpa e que sara, venha sobre nós esta hora, e nos dê entendimento, discernimento, que o teu Espírito, Pai, nos dê a compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja falar nesta noite. Repreendemos, expulsamos toda obra contrária, toda, Pai, desatenção, tudo aquilo que o inimigo tenta trazer para confundir, tudo aquilo que tenta trazer, Pai Santo, para trazer desatenção, nós repreendemos em o nome de Jesus, e clamamos, Deus, vem em nosso meio, Pai, toma lugar, ó Pai, morada em nossas vidas, corações, e neste lugar, para a glória e honra do Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vemos a vida deste homem, filho de Joás, Gideão, extremamente conhecido, muito conhecido na história bíblica, mas que era um homem que preservava a sua vida e a sua fé judaica, a sua fé em Deus e os preceitos de Deus. Todavia era alguém que não se preocupava muito em levar a palavra de Deus para os seus familiares, e nem mesmo, pelo que nós vemos aqui, ele tinha tanta energia para combater o que o seu pai Joás fazia, porque Joás era um homem também da linhagem hebreia e dos judeus, que conhecia a lei, que conhecia os preceitos, que obviamente era natural das 12 tribos de Judá, mas ele era alguém que se corrompeu, e essa corrupção fez com que não somente ele se corrompesse, Joás se corrompeu, e juntamente outras famílias se corromperam ao ponto de montar e fazer e construir altares a Baal. Baal era um deus, cananeu, maligno, maldito, e um deus até que
também se conota como Moloque, um deus que era um deus do sol, um deus da batalha, da fertilidade, um deus que exigia-se dos seus servos até sacrifícios humanos. Enfim, era uma verdadeira maldição e praga para os judeus. E com o passar do tempo, desenrolar da história, o povo judeu foi na verdade, se misturando com a cultura de outros povos, e isso realmente trazia ao coração de Deus uma dor muito grande, porque Deus sempre pregou e sempre desejou que o homem o servisse e o adorasse como único, soberano, Salvador e Deus, principalmente dos judeus. A salvação viera para os judeus. O povo escolhido eram os judeus, e os demais eram gentios, e nós, como povo longe, e povo que não é judeu, éramos excluídos, e todas as demais raças e nações eram excluídas, inicialmente num plano de salvação, a qual Deus deu para Abraão e os seus descendentes, mas esse povo era muito duro, e nós vivemos hoje tempos de pessoas que têm a mesma dureza, a qual Deus estende a salvação, a qual Deus chama, a qual Deus fala, olha, eu vos escolhi, vos tirei de uma terra para pôr em outra terra, lavei com meu sangue e quero bem a vocês, e muitas vezes nós fazemos como Joás fez, montamos altares, que são altares contrários a Deus, pode não ser um Deus Baal, pode não ser uma figura, uma divindade, ou alguma coisa material, física, mas às vezes nós montamos altares que, na verdade, dão adoração a outras coisas, e automaticamente nós atraímos para nós problemas, e automaticamente geramos problemas para outras pessoas, porque onde há altar, há um tipo de adoração, ou um tipo de reverência, ou um tipo de exaltação a alguma coisa ou alguém. E Joás, conhecendo o que Deus sempre cobrou e o que Deus sempre quis, o único digno de louvor e adoração, ele vai e faz totalmente ao contrário e monta um altar a Baal. Porém, o povo judeu vivia uma época e uma tensão tão maldita e uma opressão tão diabólica na vida deles, que se nós olharmos para Juízes 6, no versículo 1 em diante, nós vamos ver que a opressão que esse povo vivia era tremenda, devido à idolatria de Joás e do povo que voltou as suas costas para Deus. Juízes 6, no versículo de número 1, amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Irmãos, existem pessoas que estão sendo entregues, não é no sentido de Deus pegar alguém e dizer, olha, mói, mas é no sentido de que o inimigo pode vir até nós, ou até Deus e dizer, olha lá, o altar de adoração desse aí não é para o Senhor, o altar de adoração desse aí é para Ele próprio, o altar de adoração desse aí é para o trabalho, não é que há mal em trabalhar, mas se tornar o primeiro lugar em sua vida não sendo Deus é o altar desse aí é a pornografia, o altar desse aí é a prostituição, o altar desse aí é a mentira, o altar desse aí sabe, fazer as coisas erradas, o altar desse é algo que não é altar para Deus, da maneira que Deus vai batalhando e lutando, e chega uma hora que Deus precisa, não é que Deus faz com que o mal venha, que eu vou matar, vou destruir, não, chega uma hora que Deus precisa se afastar e tirar as mãos, porque Ele é santo, é como se deixa alguém entregue, é como alguém que não quer proteção, é como alguém rebelde, a qual o pai quer cuidar, a qual o pai quer falar, filho, ande aqui, filho, olha o horário, cuidado com quem você anda, olha onde você vai, ei, quem que é aquele piá que você está andando lá? Não interessa, olha, filho, poxa, o horário de você estar em casa é 10 horas, pai, quadrado, que é isso, meu amigo chega 4 da manhã em casa, 5, chega no outro dia, e o senhor vem falar isso, então o pai está cuidando, mas chega um momento na vida deste pai, e da mesma maneira de Deus, que de tanto Ele cuidar e referenciar, e dizer, olha, faz certo, me agrade, para que eu te cuide, para que eu faça as coisas para você, e esse filho sempre faz o que é mal aos olhos do pai, que chega uma hora que o pai, sabe, então vai. É como se entregasse ao seu próprio caminho, ou se entregasse aos seus próprios desejos, se entregasse à sua própria visão. Não é que Deus fez o mal sobre eles, mas Deus não pode guardar e cuidar quem tem o seu altar dividido.
Deus não pode ter um altar para que se adore a Deus aqui sábado e quarta e domingo, mas o restante da semana o altar está aqui, aonde a minha vida serve para adorar as coisas que não são de Deus ou para fazer o que não é de Deus. Deus não divide altar. Ou a sua vida é para adorá-lo. Ah, pastor, mas eu erro de vez em quando. Todos erram de vez em quando. Mas o teu altar não pode ter imundícies, o teu altar não pode ter outros deuses, o teu altar e a tua vida tem que ser exclusivamente de Deus, porque chegará um tempo em qual o mesmo pai aqui na terra fala, não tem mais jeito com esse meu filho, ele será entregue, estou abrindo mão, embora permaneça amando e permaneça, sabe, ao longe olhando, mas a decisão daquele filho fará com que haja na sua vida consequências. Então nós vamos vendo que eles foram entregues, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos, como apaga o salário desse mal, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra os midianitas, subiam eles, os midianitas, e os amalequitas, e também os filhos do Oriente, contra eles se acampavam, destruíam o produto da terra, e até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. O inimigo chegava e destruía absolutamente tudo o que eles possuíam. Por quê? Porque havia um altar estranho. Então a pergunta é muito simples. O nosso altar, a nossa vida, a nossa busca, a nossa entrega fora da igreja, a nossa entrega das 10 da noite até as 10 da noite do outro dia, pela manhã no meu escritório, pela manhã em minha casa, pela tarde no meu trabalho, à noite na faculdade, ou na escola, ou de manhã, não sei. O meu altar é limpo para que Deus habite, a fim de que Ele não me entregue, não me olhe como alguém estranho que o adore só de vez em quando, ou parcialmente. Deus jamais aceitará estar de parede meia com algo que não lhe seja integral, absoluto. Deus não aceita, Deus não tem parte. Deus não abre concessões para isso. Você jamais verá na Bíblia alguém que adorava a Deus, mas também adorava as estrelas, ou que adorava a Deus, adorava uma outra entidade. Deus jamais aceitou, e em todo o tempo Deus com veemência, poder e energia confrontou. Olha o caso de Faraó. Faraó era tido como Deus, e tudo era Deus para eles. Os bois eram deuses, o sol era Deus, o Nilo era Deus, tudo era Deus. E Deus confronta cada um de seus deuses, pelo poder do seu grande poder, através de Moisés, e manda as pragas do Egito, e humilha ele, para mostrar que só há um Deus, amém? Somente Ele é Deus. Deus confronta e usa a mesma forma para colocar na mente do povo de Deus e gravar profundamente em seus corações e mentes, e que se passassem de gerações em gerações, ou por escrita, ou por memória, ou por palavra, ou por tradição. Marca algo grande na vida de Elias, fazendo com que ele batalhe e guerreie contra o rei Acabe, contra Jezabel, que era adoradora pagã de um mesmo Deus, Baal, a qual traz para dentro de Israel a mesma adoração pagã que outrora eles não aceitavam, que eles eram adoradores do Deus único. E qual é a palavra de Elias para eles? Vem e traz maldição, dizendo: não cairá chuva sobre essa terra. A terra começou a padecer, e a terra começou a não mais frutificar, e não havia mais gado no pasto, não havia mais nada, porque tudo começou a morrer e a se definhar, porque Deus retirou a sua mão. E vai Elias, o profeta do fogo, e diz: vamos definir essa conversa de uma vez por todas, e vamos definir quem é Deus. Sempre Deus usando as pessoas. Hoje nós não temos Baal, hoje nós não temos Moloque, não temos Estar, não temos deuses cananeus, egípcios, mas grave e saiba que tudo que você coloca em sua vida, repete comigo, diz: eu sou um altar. Irmãos, e sobre a nossa vida nós vamos oferecer, porque o altar é justamente um local de ofertas, de oferecer a vida, de oferecer o sacrifício, de oferecer aquilo que você tem de melhor. Em todo o tempo o altar ele é referenciado como entrega incondicional para Deus, e Deus em todo o tempo pede o melhor e não o pior.
Deus vem e traz uma bronca horrorosa a Isaías, diz: quem são vocês que me trazem o coxo, o paralítico, o manco, o estraçalhado? Eu não quero isso. Se fosse um governador, se fosse a um rei, se fosse alguém importante, traria o melhor do seu rebanho, mas a mim e ao meu altar trazem o pior. Então o altar é um lugar de entrega do melhor, e o melhor que nós temos é a nossa vida. Então, voltando a Elias, ele, para deixar muito bem claro, Deus usa tudo isso para trazer a nós, passado 4.000 anos de história, para que Deus fale aos nossos corações que Ele não quer que o seu coração e a sua vida seja ocupado por nenhum Deus e por nada que lhe tire a autoridade de Deus e senhorio da sua vida. Nada pode ocupar o lugar dele. Ele não aceita. É mau aos seus olhos. E Deus entrega aquele que tem a sua vida parcial a Ele. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis 18, no versículo de número 21, Elias vem com uma palavra incisiva, poderosa, decisiva e que cala o povo que estava, na verdade, buscando um outro Deus, que realmente não era Deus. Deus chega a colocar Deus, o dinheiro, como um Deus, e o chama, e dá um nome para ele, que é Mamon. E Jesus fala isso: olha, ou você há de amar um e aborrecer o outro, você não pode ter os dois. Você tem que amar um e aborrecer o outro, você não poderá ter os dois. Não que você não possa ter dinheiro, viu, irmão? Não é nada disso, mas você não pode amar o dinheiro. Mas veja aí 1 Reis 18, no versículo de número 21. 1 Reis 18, no versículo de número 21. Elias, ele traz uma proposta para o povo tão fatal que o povo se cala, não há resposta. Diz o seguinte: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Porque Jezabel fazia propostas e dizia: olha, vocês querem comer? Então se prostrem e adorem a Baal. Veja que a astúcia de Satanás é antiga. Porque chega a Jesus a mesma coisa: olha, se prostra a mim e me adora. É antiga, porque da mesma maneira ele tenta nos dias atuais fazer com que nós venhamos nos prostrar aos enganos, às mentiras, aos desejos carnais, ao que a mídia tem divulgado, às coisas erradas, e estão tentando cercear a capacidade de intelectual, de raciocinar, de pensar, estão tentando doutrinar o povo, mas o povo de Deus entende que no altar do Senhor só o melhor e só Deus. Não há outro Deus, não há outra direção, não há outro caminho. Estão tentando colocar no altar de Deus o estragado, e dizendo que pecado não é tão pecado assim, e que isso é muito radical. Isso é muito radical, que é isso? Irmão, Jesus, ele foi um radical incrível. Se ele vivesse hoje, ele já não usaria mais chicote, ele não usaria um revólver, mas ele usaria um taser, sabia? Ele ia olhar as pessoas, a irmã policial deu risada. Já usou? Já. Jesus ia fazer assim: você está fazendo isso, nossa, isso é um absurdo. Como é que você pode, um cristão, ligar um Big Brother diante do seu filho? Que é isso, pastor? Radicalismo? Imagina Jesus hoje, dentro da casa de alguns que dizem ter um altar para Deus, mas vivem as suas vidas secretas e podres. Como Jesus entraria e veria a hipocrisia dos homens, a mentira. Quando nós entramos em nosso quarto, quem somos nós? Quando estamos em oculto, o que é que vai sobre o nosso altar? Adoração a Baal, ou adoração e sacrifício a Deus? Aos jovens, às crianças, aos adultos, aos adolescentes? Como é que anda o nosso altar? Se Jesus nos dias atuais viesse, será que ele nos olharia como radicais? Ou como o café mais fraco do universo? Isso é cristão? Você faz isso? Você é cristão? Você me segue?
Jesus nos veria como radicais, como liberais, como pessoas que têm o altar para a adoração dele, ou como alguém que tem o altar para Baal, ou para os seus próprios desejos, para os seus próprios egos. Pessoas que andam hoje vivendo um cristianismo tão ralo, tão diluído, tão mentiroso, e estão achando ainda que poderão alcançar os céus. Mas é uma mentira, porque o altar de Deus tem que ser totalmente para Deus. Amém? A proposta que é trazida aqui é que Elias pede e chama e diz assim: olha, então convoque todo mundo para ver quem é Deus. Então se monta um altar de Baal, os profetas de Baal, e olha que interessantíssimo, porque os profetas de Baal montam um altar para invocar o seu Deus. É resumo de história, porque esse não é o cerne da questão. Mas eles convocam e clamam e gritam e chamam o seu Deus, e eu acho fantástico, porque Elias, ele era um comediante, ele era sarcástico. Grita mais alto aí, rapaz, que ele deve estar dormindo. E os caras se flagelavam, a Bíblia diz que eles se flagelavam, e ele cruzava os braços e dizia: rapaz, quem sabe Baal saiu e foi fazer compras. Elias era que cara legal de se conhecer, fantástico, tirou os caras. Teu Deus está dormindo, toca o despertador, vem mais tarde, vai demorar, rapaz, para atender. E aí que eles queimaram bastante a cara, eles dizem: então vamos ver qual a diferença agora. Só que o altar imundo, podre, corrompido, impuro, ele não usou. Ele não pega a mesma metade do novilho e coloca no altar de Baal. A Bíblia diz que ele faz outro altar. E junta pedras, e 12 pedras, simbolizando as 12 pedras, as 12 tribos de Israel, e lança ali o pedaço daquele animal. E ele faz só um clamor, para que saibam que só tu és Deus, manda fogo dos céus. Isso depois de ter jogado baldes e baldes de água do mar sobre aquele animal. E Deus responde com fogo. Você quer ter fogo no altar, irmãos? Presença de Deus e manifestações de Deus? O altar tem que ser bem limpo. E tem que ser um altar para Deus. Deus não aceita altar parcial, não. Metadinha, viu, Deus? Sábado e domingo eu sou anjo, mas de segunda a sexta é brabo, porque tu conhece aquele meio louco que eu vivo lá. O pessoal fala besteira mesmo, Deus, e aí eu acabo falando: o senhor sabe, o senhor, não tem problema. Porque eu sei que é errado, mas todo mundo fala. Eu sei, Deus, todo mundo vê, e se eu não ver, e se eu não fizer, eu vou ficar por fora. Vai mesmo, filho, até por fora da salvação. Muito por fora. E não é bom ficar por fora. Tão por fora que a Bíblia pode aplicar em você e em mim, que Deus os abandonou. E é triste ser abandonado por Deus. E é pesaroso, e é dramático e perigoso ser abandonado por Ele. Mas a proposta que Deus faz para a vida deste homem, que é Gideão, volte lá em nome de Jesus, em Juízes 6, 25, é que ele destruísse o altar, que ele quebrasse, porque o altar, ele mostrava a presença, ele mostrava a influência, ele mostrava a servidão ao mal que Joás, seu pai, estava fazendo. Juízes 6, no versículo de número 25 e 26. Então o que ele faz? Ele, vendo que havia uma opressão extrema sobre o povo, que eles eram roubados, as suas ovelhas eram roubados os seus bois, eram roubadas as suas lavouras, tudo era roubado. Eles eram humilhados de uma maneira absurda e tremenda, porque eles tinham que fugir para as covas, se esconder nos buracos, viver como bichos no meio de cavernas, sem um mínimo de, de higiene, de condições de alimento, e vivendo aquela humilhação e aquele medo, tudo porque havia um altar estranho, a um Deus estranho. E talvez pessoas vivam a mesma situação, uma situação de humilhação, de vergonha, uma situação de se esconder em covas, em cavernas, porque a situação está tão negra, tão horrorosa, que a única maneira que ela tem eu não digo nem se proteger, porque tem pessoas que não precisam ser mortas para serem derrotadas, já estão derrotadas em vida, porque a vida está tão decadente, que a derrota dela, ela tem uma derrota em vida,
porque o inimigo saqueia, destrói, arrebenta, esmiuça, humilha, leva tudo que tem. Trabalhavam para progredir, a hora que achavam que ia progredir, que fazer uma safrinha, e colher um trigo, e colher lá uma aveia, talvez alguma outra coisa, e tirar a lã das ovelhas, e o inimigo vinha e pegava tudo, e eles precisavam ter a vida humilhada. Existem pessoas que vivem isso. Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz, os entregou nas mãos dos midianitas, do tipo, não tem mais jeito, eu estou tentando, mas para vocês querem adorar Baal, que glória a Deus não é o nosso caso, amém? Mas é uma advertência necessária, porque no dia a dia nós podemos sem querer começar a gerar altares, e altar é para a adoração e entrega da vida, entrega dos sentimentos, entrega dos olhares, entrega do que ouvimos, entrega do que pensamos. Entregar no altar é referência de entregar a vida no altar. E aonde é que está a sua vida? Em um altar de Deus ou em um altar diferente, estranho? Então nós vemos que ele ouviu a palavra do Senhor, e no versículo 25 e 26, ele toma homens conforme a palavra do Senhor e derruba o altar. Toma os bois, o boi mais velho, arrasta e destrói todo aquele altar, e depois que ele destrói tudo, corta as árvores que simbolizavam, a força e potência, faz lenha, e queima o outro boi, destrói tudo que é o altar, que na verdade irritava Deus. Irmãos, isso afronta a Deus. Ter um altar que era para ser a adoração de Deus, e ali se ofertar o que era melhor para Deus, e nós começamos a ter um altar para ofertar coisas para o inimigo, os nossos olhares, o nosso pensamento, o nosso tempo, a nossa vida, que não há santidade, que não há entrega, que não há busca, que não há compromisso, não há fidelidade sobre o altar de Deus, Deus então fica entristecido e se retira. Mas ele então vê que o coração de Gideão era um coração bom e que daria para trabalhar, embora ele fosse um pouco temeroso, porque ele o era. Difícil dizer que não, porque ele não combateu seu pai Joás, que era um adorador de Baal. Mas Deus vem a ele faz provas a Deus, e Deus fala, vai lá e derruba. E ele pega homens valentes, não era bobo, porque foi de noite, também não era tão valente, senão ele encarava tudo, derrubou tudo, fez um baita de um churrasco de chão com os bois, a Bíblia está dizendo aqui, e fez e queimou ao Senhor. Pela manhã, lá no versículo de número 28, levantando-se os homens daquela cidade, de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, isso foi ele quem fez. É óbvio que na hora eles já pensaram, quem é o doidão da tribo? É Gideão, mas não é possível, por que será que ele fez isso? Entenda que quando nós quebramos altares, irmãos, nós geramos poder de Deus, amém? Transformações. Talvez a família nossa está meio capenga, e tem alguém que não entrega a vida para Jesus, não estou dizendo que é a regra, mas tem uma pessoa que anda errada, faz errado, tem altares, e busca coisas que não são, que agradam a Deus, e nós estamos lá vendo. Talvez nós estamos na posição de Gideão, só olhando, diz, mas porque minha tia, porque minha mãe, porque meu... Deus é livre. Mas permite, não toma posição. E quando ele toma a posição de derrubar esses altares, que eram altares malignos, então uma grande coisa acontece, fantástica e tremenda. Estes homens se levantam e veem e dizem, olha, esse aí é obra de Gideão, vamos matar ele. Vamos lá buscar, porque só pode ter sido ele. E quando eles chegam à casa de Joás, eles têm uma grande surpresa, porque eles queriam matá-lo, eles pedem ao seu pai, no versículo de número 31, versículo 30, então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Ele era alguém que criou, no mínimo, Joás era o sacerdote de Baal, porque era ele quem tinha constituído tudo. E aquele momento passou em sua mente, em seu coração, algo que a Bíblia não descreve, mas é fácil pensar e construir uma história.
E ele pensou algo e ele dá uma resposta interessantíssima. E ele responde o seguinte: porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, está com letra minúscula aí? Por si mesmo contenda quando alguém lhe derrube o seu altar. Passou na mente de Joás e falou: opa, quero ver se fosse o Deus Todo-Poderoso, que alguém atentasse contra o seu tabernáculo, ou se alguém atentasse, contra o que é dele. Deus verdadeiro é um Deus de guerra, que destrói tudo, que arrebenta tudo. Este Baal não é Deus, pois se foi o meu filho mesmo, eu acredito que foi, que arrebentou o altar, que arrebentou tudo, e Baal não fez nada. Baal não é Deus. Gerou no coração de Joás uma conversão e uma transformação e uma fé. E disse para aqueles homens a qual ele mesmo havia influenciado para servir a outro Deus, e disse: olha, vocês vão contender por Baal, vocês vão defender Baal, quem fizer isso vai morrer hoje mesmo. Se Baal é Deus, por que não se defendeu? E certamente todos começaram a pensar: eita, não é verdade? Não é que Baal não fez nada? Esse aí não é Deus não. Deus é o Senhor que nos chamou. Senhor Deus, é Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, esse aqui é Deus. Então ele começa, através da limpeza que é feita, Deus a trazer novamente uma vitória extraordinária para o povo israelita. Os midianitas perderam, os filisteus perderam, os amonitas, midianitas, todos os amalequitas foram derrotados depois que os altares foram quebrados. Amém? Então talvez a sua vida seja essa. Talvez você seja um Joás que tem um altarzão enorme lá e não quer nem saber de Deus. Mas talvez você é um Gideão que conhece alguém que tem um altar e nunca se impôs. Talvez você não é nenhum nem outro, mas o seu altar precisa ser reparado e a sua oferta precisa ser consagrada. Os teus olhos, o teu coração, a sua mente, a sua vida. Jesus declara em Lucas 16:13: não se pode servir a dois senhores, porque odiamos um e amamos o outro. O que é que você e eu temos feito? Quem é Jesus na nossa vida? Que é o seu chamado para nós? O que Ele tem para nós, o que significa para nós? Estou pronto a fazer loucuras por Ele, estou pronto a radicalizar por Ele, estou pronto a dizer não ao pecado por Ele, a fim de que deixe o altar pronto e reparado para oferecer a Ele o melhor? Ou sou alguém que ainda divide o altar? Ó Deus, o Senhor sabe as minhas necessidades, por isso que eu estou fazendo isso. E o Senhor não liga não, fecha o olho, tampa os ouvidos. Deus não divide o altar. Deus não divide a sua vida. Deus quer você e eu integralmente, poderosamente. E quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós não ficamos em vergonha, nem em caverna, e nem somos destruídos. A vitória vem sobre nós, porque estamos nas suas mãos e debaixo do seu poder, em absoluta dependência da sua glória. Amém, igreja? Coloque-se em pé, altar do Senhor. Se tem que quebrar algum altar hoje, Deus o fará. Em o nome de Jesus, Deus quebrará debaixo da sua permissão e debaixo do seu livre-arbítrio. É você quem permitirá, por favor, irmão, é você quem permitirá isso. É você quem quebrará, é você quem fará essa mudança. É você quem vai declarar a Deus: Senhor, há coisas que não estão legais mesmo e nem boas na minha vida, mas eu em nome de Jesus permito, ó Deus, que toda imundícia ou toda obra contrária e tudo que está ofendido, rachado, destruído em meu altar seja reparado hoje, a fim de que o Senhor habite e que o Senhor da minha vida receba os melhores louvores, as melhores ofertas, tudo colocarei diante do Senhor, para que o fogo queime sobre o altar. Muitas pessoas querem manifestações de Deus, querem sentir a presença de Deus, querem sentir o extraordinário, o sobrenatural, o inexplicável. Mas o altar e o fogo do Senhor não se manifestam se não haver ali pureza. Não se manifesta se não houver ali, plenitude. E Deus quer isso. Lance a sua oferta sobre um altar que é só do Senhor. E aí você verá manifestações extraordinárias sobre a sua vida. Quebre hoje. Pode ser o altar de Baal,
Pode ser o altar da mentira, pode ser o altar do orgulho, pode ser o altar da prostituição, pode ser o altar do adultério, pode ser o altar do roubo, pode ser o altar da fraude, pode ser o altar da rebeldia, pode ser o altar da idolatria, pode ser o altar do vício, pode ser o altar de várias maneiras as quais você acha que Deus aceita divisão. Deus não aceita. A sua vida é integral, um altar a qual Ele quer limpo para manifestar o seu poder em sua vida, para que o fogo do Senhor queime continuamente sobre você e toda manifestação poderosa venha se manifestar em sua vida. Você sabe muito bem o que é necessário reparar neste altar. Você sabe muito bem, só que é uma posição e é uma escolha. Deus apenas lhe dará a força para que você faça isso, mas Deus não poderá fazer por você. Deus poderia mandar um raio, Deus poderia fender a terra, Deus poderia explodir, estourar aquele altar, mas são necessárias posições. Deus espera de você posição. Coloca a mão em seu coração nessa hora. Deus espera que você tome uma posição, uma atitude de limpeza, de destruir aquilo que afasta de Deus, a qual muitas vezes você até diz: será que o Senhor me abandonou? Será? Talvez Deus não te abandonou, porque antes mesmo disso acontecer, talvez você tenha abandonado Ele primeiro, com aquilo que você tem lançado em sua vida como oferta diante do altar. Talvez as suas ofertas não sejam para Deus, talvez as nossas ofertas são para nós mesmos, para os nossos deleites, e Deus está em último plano. A oferta para Ele é talvez o final do dia, é o se der, é quem sabe, hoje não dá, estou cansado, é muito radical demais, é um evangelho muito difícil. Onde é que você ouviu falar que o evangelho de Jesus Cristo seria fácil? E se ouviu falar, é falso. Mas Ele estende as mãos para nós essa noite. Está dando você o poder de quebrar o altar, de reparar o altar e de lançar sobre ele um sacrifício. E o sacrifício sou eu, como diz a canção. Melhor de todo sacrifício, o que traz os olhos de Deus para perto de você, o que traz a presença dEle, o que traz o favor dEle, o que traz a glória, a proteção, a salvação dEle, é eu e você diante do altar dEle, sem reservas, sem máscara, sem nada, desnudo diante da face do Senhor. É o que Deus espera de você. Então você verá maravilhas, vitórias, coisas extraordinárias ocorrerem em sua vida, de forma a qual você não terá explicações, mas tudo porque a sua vida é um altar puro, um altar legítimo, um altar que agrada a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos te adorar. Pai, derrama fogo dos céus para consumir agora, Pai, tudo aquilo, Pai, que é impuro, tudo aquilo que é idolatria. Muitos acham que a idolatria é algo relativo, meu Deus, a uma imagem, a um outro Deus. Mas a idolatria, Pai, é quando nós buscamos algo e te deixamos em segundo lugar. Tudo que tomar o seu lugar é idolatria. Alguns idolatram o prazer, alguns idolatram o dinheiro, alguns idolatram o descanso, alguns idolatram, ó meu Deus querido, a capacidade intelectual, o status. Alguns idolatram a si próprios, são egocêntricos. Mas nós queremos, ó Pai, dizer que Tu és o nosso centro, e que Tu és o nosso tudo, e que sobre o Teu altar eis as nossas vidas e os nossos corações, para que Tu operes, ó Pai, de maneira sobrenatural, extraordinária, indizível, ó Pai. Ah, meu Deus, muda as vidas, Senhor, pelo poder da Tua graça, e que o Senhor faça uma restauração, ó Pai, tão extraordinária, Pai, sobre as nossas vidas, que o altar, ó Pai, que uma vez erigido para vergonha, e que trouxe afastamento da Tua presença sobre algumas vidas, seja quebrado, ó Pai, esmiuçado, e que nesta noite o altar, ó Pai, puro, santo, imaculado, seja edificado pelo poder da fé,
E que o teu sangue venha nos cobrir, ó Pai, e que a partir de hoje a nossa vida seja um altar de ofertas, Pai, fantásticas, ofertas de primícias, ofertas, meu Deus, de sacrifícios puros e verdadeiros diante do Senhor. Então iremos ver a manifestação do teu poder e o fogo queimará continuamente. A tua glória se manifestará sobre nós de maneira extraordinária, indizível, Pai. Pai querido, olha para as nossas vidas, porque há em nós sim fraquezas, há em nós debilidades, Pai, somos débeis, fracos, meu Deus querido, muitas vezes inconstantes, mas o Teu Espírito nos aperfeiçoa. Meu Pai, é bem verdade que às vezes fraquejamos, mas o Senhor nos toma pelas Tuas mãos e nos leva. O Senhor conduz as nossas vidas, e o inimigo, a carne, o mundo não pode nos derrotar, porque o Senhor venceu o mundo, logo nós também venceremos. Então toma-nos em Tuas mãos, e que a nossa vida seja um altar para a glória do Senhor, para a Tua honra, para que, Pai, quando olhem para nós, vejam a Sua presença, e desejem, meu Deus querido, ter até mesmo amizade conosco, desejam perguntar sobre a nossa fé, desejem perguntar porque nós temos uma felicidade mesmo em meio às provas, e nós possamos declarar que a nossa vida está em Seu altar, que somos o sacrifício vivo, o altar do Senhor, a qual nós mesmos, de livre arbítrio, espontaneamente nos entregamos, e assim vivemos para o Senhor, e o Senhor vive e habita em nós. Tudo que temos é Seu, ó Pai, e assim as pessoas compreenderão a glória, majestade e poder que habita em nós o Teu Espírito. Cobre-nos com Teu sangue e usa-nos com poder e graça. Faça-nos, ó Pai, pessoas diferentes, ungidas, em poder, Pai, em entendimento, em poder, Pai querido, do Teu Espírito, para mudar circunstâncias e situações. Habilita-nos, ó Pai, a ser como Gideão, que tem a força de destruir altares que impedem a ação do Senhor em nossas famílias, em nossas vidas. Nos dá esta força, para que brilhe em nós a Tua glória. Habilita este jovem, ó Pai, a não se misturar com jovens profanos, malignos, com ideias torpes, malignas, diabólicas. Ajuda, Pai, a que nós venhamos ter a mente lavada e remida, termos a Tua mente, os Teus preceitos, o Teu sentimento, ver com os Teus olhos, ouvir com os Teus ouvidos, Pai querido, falar com as Tuas palavras, sentir com o Teu coração, nos faz verdadeiramente cristãos, ó Pai, não somente uma casca, não somente uma mentira, não somente uma capa, mas homens e mulheres, Pai, que inspiram a Sua palavra, que transbordam, Pai, o Teu querer. Por onde andarmos, ó Pai, temos a Tua marca expressa em nossas vidas, que quando nos olhem, Pai, até mesmo possam, Pai, tirar sarro de nós, mas não porque fazemos o mal, mas porque fazemos a Tua vontade. Faça isso em nós, ó Pai, e trabalhe em nossos corações, no cerne das nossas emoções, para vivermos, Pai, a Tua verdade e vivermos, meu Deus, o Teu querer, para a glória do Teu nome. Eis aí, Pai, altares do Senhor, que passarão a oferecer ofertas voluntárias, agradáveis, com cheiro pacífico, a qual o Senhor se agrada. Voluntariamente nos colocamos em Teu altar, como sacrifício vivo, para a glória do Teu santo e bendito nome, em o nome de Jesus. Amém? Altar de Deus, aplauda o Teu Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia.